Já estamos de volta falando sobre sedentarismo, tirando as dúvidas com o doutorando Sidney Pinheiro. Sidney, quais as doenças que o sedentarismo pode desencadear? O sedentarismo está relacionado, a Organização Mundial de Saúde relaciona o sedentarismo com as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doença cardiorrespiratória, doença vascular periférica, osteoporose, ou seja, são doenças provocadas pela falta de atividade física, uma atividade física reduzida. Uma pessoa magra, que não bebe, não fuma, porém não pratica atividade física, ela também está colocando a vida dela em risco? Com certeza, mas é aquela questão, a gente colocou, existem os fatores de risco, tá? Então uma pessoa dessa, ela afastou o quê? Ela é magra, tá? Então já afastou o fator de risco, obesidade ou excesso de peso. Ela tem uma boa alimentação, então ela já afastou os fatores da má alimentação. Porém, a gente sabe que o sedentarismo é um fator de risco, né? Então, pessoas sedentárias têm 2 vezes mais chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis do que uma pessoa ativa. Então, ele está adquirindo um fator de risco para a sua saúde. Aliado a isso, ele pode ter um fator genético, né? Que ele tem um estilo de vida bom, mas apenas um fator de risco pode desencadear uma doença. Vamos falar agora um pouquinho das crianças. A gente sabe que a tecnologia está cada vez mais, levando as crianças a ficarem dentro de casa, nos joguinhos e a viver uma vida completamente sedentária, né? O que pode ser feito para motivar essas crianças a praticar algum tipo de exercício? Hoje em dia a gente enfrenta um problema muito grande que é a tecnologia. Então, o que a gente vem observando nas pesquisas? A gente observa que a saúde da pessoa começa na fase da infância. Então, se ela consegue adquirir bons hábitos na fase da infância, com certeza ela vai ser um adulto mais ativo, com menores chances de desenvolver doenças, Então, a partir disso, o que a gente vê que está acontecendo com as crianças, o que vem se observando, é a questão das barreiras sociais. Então, cada vez mais está difícil você observar os campos de futebol que existiam, você tem um medo de deixar o seu filho sair de casa, e aí você vai tentar trazer uma tecnologia dessa para suprir uma necessidade, Porém, na medida que supre uma necessidade, acontece aí a instalação do fator de risco, que é o sedentarismo. E o sedentarismo está relacionado com as doenças, tá? Então, isso é uma questão de mudança de comportamento. Então, os pais, cada vez mais, eles têm que se policiar. Para quê? Para que não deixe que a criança entre dentro desse vício tecnológico, Queira ou não, cria uma dependência. E essa dependência, para tirar depois, vai ser ruim. Então, cabe aos pais, procurar criar um comportamento, não só para ele, mas para os filhos, para no futuro não estar se preocupando em tratar doenças. E incentivar as crianças cada vez mais a praticar atividades ao ar livre, Ao ar livre. Mas agora você aí de casa vai conferir uma matéria super interessante relacionada ao tema de hoje. Se liga aí. Segundo uma pesquisa divulgada no último dia 22 pelo Ministério do Esporte, quase 90% dos brasileiros que abandonaram a prática de atividades físicas ficaram sedentárias antes dos 34 anos. A pesquisa revela ainda que 45% das pessoas sedentárias deixaram a prática de exercícios entre os 16 e os 24 anos. Esse é o caso de Davi, que tem 24 anos e até já praticou natação por pouco tempo, mas acabou abandonando em função do trabalho. A vida é tão corrida que você termina não tendo tempo para praticar atividade física, entendeu? Eu vejo que com as outras pessoas, amigos, que é muito bom para a saúde, certo? Mas até agora eu não consegui fazer. A minha questão é a questão de tempo mesmo. O motivo alegado por Davi é o mesmo da maioria do grupo de sedentários do Brasil. Quase 59% dizem que não praticam exercícios por falta de tempo, um estilo de vida bastante perigoso. Se o paciente tem uma possibilidade de ir ao trabalho e andar mais um pouco, subir escadas e fazer atividades cotidianas, isso já implica uma grande possibilidade de sair da faixa do sedentarismo.
deu para perceber quanto é importante se praticar uma atividade física. E ela está liberada para todas as idades, Sidney? Está orientado a prática para todas as idades, né? Desde que seja prescrita e orientada de forma adequada, né? Então, a gente tem observado que a atividade física praticada, né, na infância é o que vai dizer o que o adulto vai ser, né, no envelhecimento. Uhum. Então, a gente acredita que a criança que realiza sua atividade física durante a infância, ela vai permanecer praticando atividade física, porque ela criou um comportamento, né? Ele sente a necessidade de realizar a atividade física, diferente de um adulto que é sedentário e quer inserir a prática de uma atividade física, de um exercício físico, de ser mais ativo, né? Porque torna-se aquilo ali um estresse para o corpo, que o corpo não estava adaptado a sofrer aquele estresse. E na melhor idade, cada vez mais a prática de exercício é importante. Tem, né? Comprovado que o exercício consegue reverter muitos quadros, né? Melhorar a capacidade física, né, do idoso, a capacidade funcional, né, ele ser mais independente, melhorar a capacidade cognitiva, a saúde óssea, né? Então, isso tudo hoje em dia já está comprovado. A atividade física é ideal para todos os tipos de patologias, todas as faixas etárias, porém prescrita e orientada de forma adequada. Em que casos a atividade física, o exercício físico não é indicado? Geralmente, quando o início da prática da atividade física, a gente orienta, né, que essa pessoa que quer iniciar procure realizar uma avaliação, principalmente uma avaliação cardiológica, né, porque o coração, durante a atividade física, ele vai ser submetido a estresse. Né, e esse coração, se não for bem avaliado, ele pode conter alguma patologia, ele pode apresentar alguma patologia que a gente não consegue diagnosticar, né, só numa avaliação física e pode desencadear aí algum problema, algum dano à saúde dessa pessoa. Então é interessante que antes da prática de atividade física ele passe por algumas baterias de teste, procure seu cardiologista, né, e a posteriori procure um profissional de educação física para ele poder prescrever a atividade física de forma mais adequada para aquela pessoa. A gente vai dar uma paradinha agora para o nosso intervalo e em instantes voltamos falando sobre sedentarismo. Fique ligado.